Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma edição da Hora de Ares. Hoje sem o Paulo Rezende de Barros, por razões de ordem pessoal, não pode estar presente e do qual endereçamos aqui mais uma vez um abraço. Quando não está, está na mesma. Trazemos hoje um convidado muito especial, o Dr. Paulo Celso Monteiro. Isto será um programa de dois, porque depois da nossa breve conversa, que não foi assim tão breve quanto isso, aquelas conversas de aquecimento que temos antes do programa, que toda a gente sabe que não fazemos script. Este programa é sem corantes nem conservantes. Chegamos à conclusão que há aqui muito para falar. O Dr. Paulo Celso Monteiro formou-se em História, chegou a ser docente na UBI, na Universidade da Beira Interior, e desde há uns tempos, não sei quantos, mas há uns tempos, tem um projeto, que é a Glory Box, que se foi ligando tanto nas questões do turismo e autarquias, mas também já à história militar, do que hoje vamos passar, e talvez também no próximo número, no próximo episódio, alguns vídeos promocionais muito úteis, no sentido de que estamos a fazer coisas boas no território e que precisam estes projetos, e para já, e ainda por cima, no contexto pandémico, todos estes projetos precisam de ser divulgados, como já outros já foram aqui, e este programa, eu volto a reiterar aquilo que disse anteriormente, não tem só a missão de trazer história militar pura e dura, mas também de divulgar projetos e que sejam pertinentes, que sejam úteis, e continuaremos a fazê-lo até que alguém diga que não, o que não vai acontecer, porque eu não deixo. Pronto. Eu vou passar a palavra ao Paulo para se apresentar também um pouco ele e o projeto Glory Box, e quando ele quiser eu posso começar a partilhar, eu propunha partilhar, falarmos um bocadinho e partilhar o projeto já concluído, do Centro de Interpretação da Batalha do Bussaco, que eu tenho aqui, e veremos outros a seguir, muito, muito interessantes, em que veremos as perspectivas, e eu peço desculpa só de monopolizar mais um segundo. Neste contexto pandémico, houve e vai haver a virtualização dos espaços museológicos como uma substituição temporária da não presencialidade dos públicos. Isso não mata o museu, na minha opinião, e deixo já o desafio ao Paulo de me contestar, ou de concordar, ou de dialogarmos sobre isso. Aquilo que for agora virtualizado, ou tornado virtual em plataforma dos espaços museológicos ou interpretativos, serão, para mim, os teasers, ou appetizers, ou aperitivos, para quando pudermos voltar a circular, dar abraço uns aos outros e conviver, ir aos espaços. Eu acho que não mata os espaços. Paulo, que dizes? Eu estou-te a tratar por tu, desculpa. Exatamente, vamos a isso, Sérgio. Eu acho que sim. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É um bloco que de vez em quando venho espreitar por algumas temáticas interessantes e ligadas à história militar e à história de Portugal, porque não podemos dissociar uma da outra. E eu acho que essa questão dos museus, dos espaços, das memórias ou da virtualização, estamos todos no mesmo plano e no mesmo contexto. Sem dúvida alguma que o museu, durante muito tempo, foi a coleção, ainda hoje para muitos é a coleção. Eu acho que cada vez mais nós devemos mudar o ponto de foco, e pessoalmente nós na Glory Box, e depois já lá vamos à história da Glory Box, mas nós temos uma questão que é muito importante. O mais importante no museu são as pessoas. Não são os objetos, são as pessoas. Os objetos só estão cá porque houve alguém que os produziu, houve alguém que os utilizou, alguém que inclusivamente os conservou, e que são recuperados e que são expostos no museu. E, portanto, todas estas ações são ações humanas. E se as pessoas vão aos museus ver os objetos, é precisamente porque eles nos têm histórias para contar, e histórias sobre pessoas. E a questão das memórias é exatamente o mesmo. Elas vão passando porque envolvem pessoas. E eu acho que esta questão da virtualização do património
também é já uma realidade e vai ficar, precisamente porque nos permite a nós, como pessoas, ter acesso a locais, a histórias, a memórias, a reconstituições que eram impossíveis. E esta parte da humanização do património é que é verdadeiramente fundamental, tanto seja por uma reinterpretação dos objetos, por contarmos histórias, por novas pesquisas ou inclusivamente por recriações, reencenações ou até pela teatralização do património, não é? Portanto, ou de episódios da nossa história. Tudo isto faz parte de um mundo global no qual vamos acrescentando layers atrás de layers e de certeza que no futuro irão aparecer outras memórias, não é? E não nos faz, nós como sociedade do século XXI, nós que vimos de uma sociedade analógica ou quase analógica para uma sociedade digital, a nossa história no futuro será muito baseada nesta questão digital. Não nos faz sentido nenhum abandonarmos isto e voltarmos ao nosso passado e à nossa obsessão com o objeto. Nós podemos saber tudo sobre o objeto, mas se não sabemos as histórias e os conceitos e as pessoas que envolveram-se e que utilizaram e para que é que servia, nós não sabemos nada sobre ele. E às vezes faz um bocado de questão este endeusamento do objeto dentro do próprio museu, quando o que nós devíamos nos preocupar não era terem, eu costumo dizer isto muitas vezes, a gente vai a alguns museus e temos 50 enxadas, mas não sabemos, não é? Eu busquei das enxadas, na área militar podemos ter 50 peças militares ou 50 objetos e depois não sabemos para que é que aquilo funciona. Não sabíamos como é que aquilo era utilizado, qual era o objeto daquilo, não? Portanto, a sua finalidade. E isso é que é o mais importante em termos da museografia, que é o contar histórias, pequenas histórias e contar, sobretudo, histórias ligadas às pessoas. Exato. E dar contextos. Contextos, claro que sim, contextos. E de utilização e reutilização das peças. Nós temos peças que foram reutilizadas dezenas de vezes, não é? Ou centenas, durante séculos, e elas tiveram em utilização, e nós não temos muito bem esta noção. Acho que também é importante mostrarmos isto, porque hoje também estamos a deparar-nos com uma sociedade que tem um tempo de utilização, não é? Um tempo de validade muito grande, ou muito curto, e correto. Isso é algo que muitas vezes as pessoas não entendem quando olham para trás para o nosso passado, como é que as coisas duraram tanto tempo e como é que tanto o tempo histórico como inclusivamente a utilização dos próprios objetos. Diz-me uma coisa, Paulo, tu quando há bocado dizias, foste funcionário público, mandei a função pública às malvas são flores, portanto, nada de... e decidiste enverdar pela iniciativa privada, que é uma coisa que em Portugal leva pancada de Estado, permito-me te diga, isto é uma pessoa que se lança na iniciativa privada, é preciso muita coragem. Convinha a ser mais simplificada, mas isso entra num aspecto político que eu não trarei aqui para adiares, e vieste para o projeto Glory Box. E no projeto Glory Box, o contexto da história militar começou a entrar com alguma força, até no contexto turístico. Queres-me falar um bocadinho desse trajeto da Glory Box? Sim, muito nessa rápido. via também. Eu portanto, tirei História, depois tirei uma pós-graduação em Arquivo e também fiz um mestrado em Cultura e Formação Autárquica porque estava ligado às autarquias. Durante muitos anos trabalhei nas autarquias, com quem tenho uma excelente impressão e uma excelente relação, porque em relação aos vários poderes públicos que existem neste país, para bem e para o mal, as autarquias acabam por funcionar. E também tenho esta visão do funcionário público. Costuma-se dizer muitas vezes na brincadeira que os funcionários públicos não fazem nada, às vezes nem tanto na brincadeira, mas eu lembro-me sempre que o Estado continua a funcionar. Portanto, se metade não faz nada, a outra metade tem que trabalhar o dobro para lá estar. E, portanto, esta questão acaba por ser bastante pertinente. Acho que há coisas que funcionam bem. Paulo, desculpa interromper. Eu sou funcionário público e posso atestar com propriedade, tens toda a razão. Não, eu acho que isto acontece. E nós temos bons e temos maus funcionários públicos, como temos bons e maus funcionários públicos no privado, não é? Portanto, exatamente. Essa é uma questão bons e maus funcionários no privado. Há funcionários públicos no privado também, por acaso. Exatamente. Vão fazendo uma perninha por fora, que é legítimo desde que não vá contra a ética de trabalho, logicamente. Não, exatamente. Aliás, mas é um facto. Depois houve uma altura em que transitei do poder local para o poder central, por uma situação pessoal e entretanto, comecei a ser desinquietado por vários colegas de municípios e não só, para me envolverem em outros trabalhos e outras posições. E aí surge a Glory Box.
acaba por criar a empresa, a Glorybox, e passado um tempo acabei por tomar uma decisão de me dedicar em exclusiva à empresa, porque começaram a surgir mais projetos, o volume de trabalho começou a ser considerável e porque faço uma coisa que gosto, e sobretudo isso. E uma das coisas que me dá muito gozo é que nós neste momento podemos criar, coisa que no sítio onde eu estava não nos era muito... Não nos era dado muito a criatividade, portanto, e necessariamente a função pública tem coisas boas, tem coisas muito más também, e eu hoje livrei-me de muitas dessas coisas menos boas, e portanto uma das situações que me permite dizer é que faço aquilo que gosto, e isso para mim é muitíssimo bem, e é muitíssimo bom, e adoro o que faço. E pronto, e a empresa criou, nós criei a Glorybox, desenvolvemos o projeto, hoje estou dedicado a 100% à Glorybox e, portanto, temos tido vários trabalhos, não só na área militar, mas também em termos de musealização e de interpretação de património. Temos trabalhado em vários níveis e, claro, a história militar aparece-nos quando começamos a trabalhar vários temas, vários assuntos, e várias temáticas, não é? E temos tido vários projetos ao longo destes anos. E temos neste momento vários também projetos em mãos ligados ao património militar, não de uma forma exaustiva nem temática, mas muitos destes projetos vão buscar momentos históricos que foram importantes para aquela terra ou para aquela localidade, ou então para um tema específico. Paulo, quer dizer, a pergunta era quase inevitável. Como é que a Glorybox lidou neste momento, porque isto estendeu-se no tempo, com o surto pandémico? Achas que há aqui janelas de oportunidade? Eu acho que há uma mudança genérica e global. Nós adaptámos-nos como todas as outras empresas, rapidamente, estamos em teletrabalho, ainda continuamos, tivemos um período em que fizemos algumas reuniões presenciais, iremos retomá-las assim que tivermos em trabalho presencial, tivermos mais condições, não é? E isto é uma questão que nos afeta a todos, mas de qualquer das maneiras, em termos de trabalho, temos continuado com os nossos projetos, têm surgido novos projetos e tem havido também aqui um tempo para repensar. E eu acho que repensar estratégias, projetos. O turismo mudou, eu acho que não vai ficar na mesma, vai haver mudanças. Acho que a própria sociedade também vai ter algumas alterações, mas isto não quer dizer que seja mau. Eu acho que isto em alguns casos pode ser muito benéfico, sobretudo noutras formas de abordar o património, sobretudo nas partes mais ligadas à digitalização do património, a uma nova fase digital do património, a utilização dos meios, há uma maior... aquilo que se costuma dizer, não é, que nós temos que dar um salto, eu acho que isto vai acontecer no turismo. Acho que também ainda faltam alguns meios, em termos técnicos e tecnológicos, para nós fazermos aquilo que sonhamos, mas eu acho que o caminho é este, e não há volta a dar. Hoje nós estamos atrás de um computador e podemos estar a trabalhar do outro lado do mundo, portanto também acho que do outro lado do mundo também podemos estar a ver o nosso património, e isso acrescenta-lhe também uma questão que eu acho que é importante, é que vamos criar curiosidade, porque os meios digitais nunca vão substituir o ir ao local, não é? O ir ao local, ao conhecer, não é? Eu posso ver milhares de fotografias de um castelo, mas eu não sinto o que é estar dentro do castelo, não vejo o território envolvente, não sei como é que ele se relacionava. E há histórias que têm que ser contadas no local. E eu acho que isso é que é importante, usarmos estes meios para chamarmos novos públicos, novos turistas, a dar a conhecer, inclusivamente às gerações mais novas, e aproveitar tudo isto para que quando o bicho passe, não é? Nós todos possamos voltar a uma normalidade que será diferente, mas pelo menos mais próxima daquilo que a gente deseja, não é? Tu dizes bem, uma normalidade diferente, porque são aquelas situações, e tu és da história, eu tenho um vago pressentimento quando esta situação passar, vamos acreditar que sim, que vamos ter uma espécie de euforia, como houve a euforia
dos anos 20, que coincidiu entre o fim da guerra e o desaparecimento do surto de gripe espanhola. Eu acho que aquela fúria dos anos 20 não é por acaso. Entre uns pensarem que se tinham livrado de boa das trincheiras, que tinham regressado, e outros que se tinham passado mais ou menos incólumes pela gripe espanhola, que é qualquer coisa que fica sempre muito, muito escondida. Eu acho, pessoalmente no estudo da história contemporânea, fica sempre muito ficava escondida na sombra do armistício, que é esse surto. E agora nós sabemos que muitos agentes turísticos, eu conheço bastantes e lidei com alguns projetos, estão em situações muito complicadas, a raiar a tragédia, se calhar às vezes por falta de visão ou adaptação. Não os censuro por isso, não é fácil uma pessoa. Os níveis de reação são distintos, mas a verdade é uma. Eu acho que vai haver quando isto passar, pode haver um novo surto positivo de uma certa euforia turística, de uma certa euforia de ir aos museus, uma certa catarse, não será? E estes meios digitais, a digitalização do património vai nos deixar a ver e a criar projetos mentais de que quando eu puder eu vou lá. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu posso dar um exemplo pessoal. Há muito tempo que o Imperial War Museum tem, eu penso que é no site, o Imperial War Museum tinha em visita 3D virtual a visita ao Belfast, ao cruzador que está no Tamisa. Que pronto, é da segunda, como sabes, sobrevive à Segunda Guerra Mundial, ainda faz a Coreia e depois passou a museu flutuante. Epá, eu realmente aquilo já há muitos anos que está ali e tu passeias pelo cruzador. Eu estive em Londres e ainda não consegui, com muita frustração minha, porque fico sempre frustrado de ir visitar em loco, porque mete sempre qualquer coisa o Belfast. Porquê é que eu venho frustrado? Porque eu podia achar que estava satisfeito com a visita 3D ao Belfast, mas não estou, quero ver. É como quero ir a Duxford, quando há visitas virtuais ou vejo no YouTube os Spitfires de Duxford, a fazerem voos de 15 em 15 dias. Tomara eu poder ir a Duxford vê-los pessoalmente, agora eles não têm feito isso. Portanto, não é? Fazemos os projetos mentais da presencialidade, é como tu dizes, não é? Não, mas eu acho que isso vai acontecer e espero bem, porque eu, sobretudo, tenho algumas viagens na memória que queria fazer, algumas delas ligadas aos projetos. Exatamente. E, portanto, em breve, espero que as coisas voltem à normalidade. Tu lidaste com a zona do Saco, vamos já ver até a zona do Saco Mortágua e tens acompanhado, de certeza que acompanhas as questões da recriação histórica. A própria recriação histórica ficou seriamente comprometida. Claro, em todo lado. Em projetos que estavam e felizmente estão, que é o projeto de Almeida, a Associação Napoleónica, falo pelas que conheço. Não estou muito ligado à realidade das constituições medievais, não estou mesmo, portanto não vou avalizar por aí, mas surgiram uma série de projetos, Vimeiro, Condeixa, penso que está a surgir um projeto de Condeixa, com apoio nosso, porque eu também pertenço à Associação Napoleónica, à Federação de Recriação Histórica, mas isto, no Facebook, houve um movimento de recriadores históricos que se vestiam em casa e se faziam fotografar com as suas fardas, punham eu estreiei a minha farda do oficial do Exército Liberal nesse formato. Não pude usá-la publicamente. Mas é melhor, por acaso até pude, na inauguração de uma exposição da Misericórdia do Porto, mas ficaram algumas coisas paradas. Paradas? Não ficaram paradas. Estão projetos, é tempo para surgirem projetos novos, como tu dizes. Não, eu acho que sim, e agora, se me permite ser um bocadinho irónico na brincadeira, eu acho que não há, em termos das recriações históricas medievais, elas nunca tiveram tão na moda, não é? Aliás, uma coisa que nós sabemos bem é que Idade Médias e pandemias sempre tiveram muito unidas em história. Exatamente, exato. Aliás, para o mundo romano também, elas é que... Exatamente. Não. Aliás, até a história militar, não é? O primeiro uso de armas químicas é precisamente com corpos projetados para dentro das fortalezas. Paulo, sério. Eu leciono História das Património e Cidades no Politécnico de Porto, na Escola Superior de Educação, e uma das coisas que eu adoro descrever é a poliorcética.
o cerco a cidades, ainda por cima com o recurso, como nós comentávamos há bocado, com a neurobalística, ou seja, Exatamente. pronto, para o comum dos mortais as catapultas, mas a gente, se for mais específico, com trabuquetes e coisas do género, as pessoas depois vão ver o que é a neurobalística, porque se calhar temos que dedicar um programa à neurobalística e depois à pirobalística, que são as bocas de fogo. Não vou dizer canhões, senão os meus colegas artilheiros crucificam-me já nos comentários. E para prender a atenção de alunos, aquela questão dos corpos. Eram os corpos e as cabecinhas. Decapitar os prisioneiros, por acaso podiam pertencer ao exército de socorro ou aos sitiados. Eu costumo usar a figura de estilo o tipo está na meia e eles, pumba, o manganelo, ou o trabuquete, ou a catapulta, ou a balista, manda a cabecinha. Olha, vai ali o primo Zé, mas é só a cabeça. E aquilo ia cair ali algures e vinha decompor-se. A tal guerra química e biológica, a decomposição de partes de animais e tudo isso. Realmente, há uns tempos atrás estive a falar com uma pessoa que é epidemiologista e ele dizia-me que havia só 2 pessoas que percebiam as epidemias, que eram eles, os epidemiologistas e os historiadores. Porque ninguém pensava que uma epidemia passava com meia dúzia de meses, não é? Portanto, as coisas demorariam muito mais e na conversa dizia-me, mas nós temos, havemos ter uma vacina, não sabemos como, ou uma cura, mas esperemos é que não dure tanto como algumas das doenças que nós tivemos, como a tifoide ou poliomielite, que demoraram 2.000, 3.000 anos a descobrir a cura, não é? Portanto, exatamente. E isso tem a ver com o tempo histórico e com a nossa evolução tecnológica. Mas eu acho que, e agora voltando à questão da pandemia e do turismo e da história, eu acho que neste momento os novos horizontes vão ser, sobretudo, prometedores, não é? Apesar de, e concordo plenamente quando dizias que os anos que seguem podem ser os novos anos 20. Eu lembro-me que vivemos em Portugal e nos anos 20, sobretudo nos grandes anos 20, nos anos 20 americanos, terminaram com uma coisa que em Portugal sempre se conhece muito bem, e onde nós somos mesmo especialistas, era uma crise. Portanto, nós devemos ter mais uma, depois de algum período inferior. É que depois da catarse vem a contra-catarse, que é a crise económica. Portanto, eu acho que esses ciclos fazem parte de nós e em Portugal, crises, na brincadeira costumo dizer que tem que ser mesmo a sério, porque estamos fartinhos de ter elas, portanto elas para nos meterem medo. Temos um treino em crise, que elas já passam ao lado, estamos em crise. Mas eu ia propor passar, gostava de passar o primeiro vídeo que me enviaste sobre o Centro de Interpretação de Condeixa? Não, Mortágua. Mortágua, desculpa. Mortágua, do Bussaco. Estou-lhe a dar com a Condeixa porque estava a pensar nos colegas recreadores. Que já Condeixa é o Poros, é o Portugal. É o Poros, exatamente. Isto fica ao vivo, não é preciso estar a editar. É o que dá autenticidade a estas coisas. Eu vou compartilhar na tela e vou ter que pôr no som. Eu espero estar, por acaso, qual é este?
Então, estivemos a ver este pequeno vídeo excelente sobre Mortágua. Queres-nos falar um bocadinho sobre o desafio que foi fazer este... não foi o vídeo, foi o Centro Interpretativo de Mortágua. Foi um projeto vasto, foi desenvolvido para o município de Mortágua, precisamente para contar a história que antecede a Batalha do Bussaco. As tropas francesas tomam Mortágua, portanto passam por aqui e há um conjunto de episódios históricos que ficam relatados e que ficaram para a memória e que passamos depois para uma fase de musealização. E aí o desafio maior é verificar as fontes, sabermos o que é que verdadeiramente se passou e depois toda a estratégia de musealização, que foi um espaço, que é um espaço que o município nos arranjou, era uma antiga agência bancária, que depois já tinha servido como restaurante, é mesmo no centro de Mortágua, e que é um espaço relativamente pequeno para a história que alberga. E, portanto, depois passou-se muito por um trabalho de investigação, de produção de conteúdos. Ao longo do espaço nós temos um sistema interativo, mas também temos um documentário que passa no centro. E desenvolver isto, ir à procura de informações, ver os diários dos soldados ingleses, franceses, os registros que existem, e ver a documentação portuguesa também e alguns dos trabalhos que já tinham sido feitos para tentarmos compilar e dar informação a um público genérico, porque este é o nosso objetivo, é tentarmos ter um tipo de discurso para um público em geral, não é? Nós não fazemos projetos para especialistas, não é? Porque eu acho que é muito importante dizermos que num projeto museológico, se nós vamos falar para especialistas, vamos falar para menos de 1% do público que visita. E é importante fazermos esta mediação entre um discurso, neste caso, militar, não é? Mas podia ser arqueológico, podia ser etnográfico, antropológico, para um público que desconhece completamente este registro. Portanto, há uma necessidade de adaptação e de produzirmos conteúdos que sejam conteúdos acessíveis, porque sabemos perfeitamente que um especialista, se quer saber mais, pode comprar o catálogo, pode fazer investigação, tem outros recursos que outros tipos de pessoas, sejam elas crianças, jovens, portugueses ou estrangeiros, não têm, não é? Portanto, e nós temos que ter esta preocupação em termos de comunicação. E, portanto, contamos de uma forma muito sucinta vários episódios que aconteceram nessa data, ou nessas datas históricas, não é? Da terceira invasão francesa. Eu noto que já utilizas ali, embora há um projeto que também vamos apresentar daqui a bocadinho, que é o PORES, aquilo que já é normal fazer-se, que é um bocadinho a convivência entre o convencional expositivo atualizado, não? O convencional expositivo há 100 anos, com a interatividade. Portanto, está ali o manequim ainda vestido, por acaso com a farda com o batalhão do Caçador 5, o mosquete, a pistola e depois os ecrãs interativos, penso eu, para mostrar os animais, e a informação também. Eu achei bastante interessante, na minha opinião, o uso do fundo em preto com as letras abertas ao negativo. Para mim é impactante. Para mim é impactante. Isto é uma opinião pessoal. E há bocado falávamos em off de algo que acabaste agora muito de referir, que eu acho que é muito importante e que eu gostaria que voltasse a desenvolver agora já em aberto para o nosso público, que é a importância dos conteúdos. É o cuidado e a investigação. Sim, sem dúvida. Os conteúdos são fundamentais. Nós não podemos fazer um centro de interpretação com base no que diz a Wikipédia, não é? E há artigos bem escritos na Wikipédia, a gente sabe disso. Depende de quem o escreve. Agora, um projeto como este geralmente tem muita gente a produzir conteúdos. E já falámos no PORES, o PORES teve, de uma forma direta, 18 pessoas a escrever conteúdos e depois pessoas a rever conteúdos. Eu acho que aqui há esta questão também dos bons conteúdos e de rever os conteúdos. Nós sabemos muitas vezes que os especialistas escrevem para especialistas, não é? Isto é uma deformação histórica nossa, não é? Arqueólogos escrevem para arqueólogos, historiadores escrevem para historiadores,
Militares escrevem muitas vezes para militares, não é? Portanto, e esta necessidade de termos um discurso correto, mas tem que ser um discurso também adaptado. E tem que ser um discurso adaptado a quem não percebe nada da área, não é? Muitas das vezes é isso que acaba por acontecer. Mas é fundamental a questão de sabermos o que é que se passou, quais eram os modelos utilizados, neste caso. Aliás, numa das vitrines, as armas que lá estão também são armas que nos foram cedidas. Houve aqui uma parceria também que é muito importante. Neste caso, houve uma parceria entre o município e o Exército através do Museu Militar. Portanto, é importante esta questão. E quando referiste o manequim, eu quero te dizer uma coisa que é, nós, geralmente, eu acho que é o primeiro projeto em que a gente usa manequim. Nós fugimos muito do manequim tradicional e convencional. E é um problema quando nos aparecem sempre fardas, porque se são originais, é um problema porque devem obedecer a algumas normas de conservação e geralmente os conservadores não gostam que elas sejam expostas nos manequins, não é? Portanto, preferem que elas sejam deitadas, que estejam expostas também para que não haja tensão das fibras, enfim, e outros cuidados. Os manequins tornam-se também, de uma certa forma, muito... Como havia alguém na faculdade que dizia, muito manequim da Rua dos Fanqueiros, não é? Portanto, fujo um bocadinho desta interpretação. É engraçado que este manequim é um manequim que foi cedido pelo Museu Militar e é um manequim já histórico. Eu lembro que já tinha mais de 80 anos, portanto já é uma peça quase de museu. Ele deve ser um manequim que anda a farda, pelo menos o uniforme deve ser daqueles que foram feitos para o centenário do Bussaco, acho que foi a última cerimónia pública do Sr. Dom Manuel II. Possivelmente deverá 5 de outubro. Portanto, foram feitos muitos, que são, durante muito tempo, tenho a ideia que foram erroneamente confundidos como originais. Não, eles têm agora 100 anos, ou mais, um bocadinho. Mas vendiam-se como originais da época. Tinha uma coisa curiosa, eram todos muito pequeninos, aquilo são números, era gente muito pequena, mas agora ou se pode usar a réplica. Eu emprestei uma réplica no uniforme meu, precisamente do Caçadores 5 para a Misericórdia de Porto, mas não foi posto no manequim assim, foi posto numa silhueta e enchido, mas também é uma peça moderna, não há atenção. A solução que engraçado, curioso, há um museu em França que é o Memorial de Perron, da Primeira Guerra Mundial, em que tem uniformes originais e, como tu dizes, optaram por deitá-los no chão, fazer uma espécie de uns poços, e estão deitados no chão para não fazer tensão sobre as fibras. Curioso é que tem sensores, e se nós esticarmos um braço para lá do sensor, dispara um alarme. Primeiro é um alarme suave, depois aquilo deve aparecer metade a gendarme lá, que tem a arma, quer dizer, só não tem o manequim, está o casaco, o sobretudo, as calças, as botas, só não tem a pessoa. Mas dá perfeitamente a ideia, e estão exatamente, as fibras não estão em tensão. E tem obviamente aqueles cuidados, os desumidificadores e tudo isso. Portanto, é um desafio tecnológico. Esse Perron já tinha bastante interatividade à época. Estamos a falar em 2006, quando eu lá estive. Esses projetos são projetos que nos permitem também viajar um bocadinho, não é? Eu costumo dizer viajar no tempo e levar-nos para outras épocas, mas depois há outras estratégias de interpretação, não é? Portanto, no caso do Porsche que vamos ver a seguir, o nosso manequim, entre aspas, permite que as pessoas peguem, metam na cabeça ou vistam a armadura romana, não é? Portanto, do legionário. E eu acho que isto é uma questão também de interação e desenvolvimento. Neste caso, não. Neste caso, está dentro de uma vitrine e como todas as peças aqui expostas. Portanto, tem também a ver com o tipo de peças. No caso do Porus, obviamente é uma réplica e ela pode ser manuseada, e deve ser manuseada, não é? Apesar de estarmos numa época Covid, foi feita e foi planeada para isso. Mas também depois temos possibilidades de interagir em termos técnicos e de vestir o legionário através da tecnologia, não é? Eu penso que há bocado estávamos a falar, ainda estávamos em off, do facto de um espaço museológico pode ter uma quantidade brutal de peças. A questão é para que é que serviu. E por exemplo, a questão do mosquete, dos mosquetes para onde vai, que lá estão. As pessoas olham para o mosquete e pronto, atualmente são confrontadas com uma carga mediática do funcionamento do armamento. Basta entrar no YouTube e
tens uploads de malucos a disparar tudo e mais alguma coisa. Certo. Malucos, e não digo malucos, não, que eu também, se puder, dou ao gatilho, mas as pessoas, se calhar, não terem a verdadeira noção do que era, por exemplo, o problema do mosquete de pedreneira que eu tinha, da minha carabina, que passava a vida a ter problemas porque tira carga, ou porque destemperava a tampa da caçoleta. Lá está, estou a dizer coisas para o comum das pessoas, o quê? Exatamente. Ou porque a pedreneira em si, a pedra, tinha pouca qualidade, o que dava a realidade é que em 10 disparos falhavas 4. E isto é um cálculo e que poderias ficar com 4 cargas no cano. Ou seja, proporcionar, eu notei isso, e desculpa-me só, eu notei isso na evolução do, conhecerás, do Centro de Interpretação da Batalha de Alves Barrota. Acho que já teve várias fases evolutivas. A primeira vez não tinha aquilo que eu vi, tinha uma coisa muito boa que eu fiquei pasmado, que era o documentário. Sim, o filme inicial é muitíssimo bom. Eu era assim, isto foi feito em Portugal, sangue a espirrar. Eu habituado a ver algumas coisas que já Zurzin, hora de prefiro não dizer o nome dos filmes. Eu sou aquilo que eu e alguns sou aquilo que os ingleses chamam rivet counter, sou contador de rebites, sou tramado com os pormenores. E eu olhava para o filme, isto foi feito, isto terá sido feito cá, pelos bichos foi. Foi. E depois voltei lá com a minha filha, com a minha família, várias vezes. Com um orçamento que não é normal para projetos museológicos. Portanto, exato, também me quis parecer, há uma pós-produção muito boa. Muito bom. Não é só filmagem, mas a pós-produção, consegue-se perceber isso. E depois há uma coisa que da segunda vez que eu vejo, que lá estava, que era um simulador de um arco galês, um arco inglês. Igualzinho, mas aquilo foi importado, porque quando eu estive em Londres, na Torre Branca, nas Royal Armouries da Torre de Londres, tinha 6 simuladores, ou seja, podíamos ir lá puxar, porque um arco inglês da época do medieval, aquilo um besteiro treina-se em semanas, um arqueiro leva anos, e aquilo era preciso alguma força e algum jeito, e tinha um simulador, se eu na memória não me engano, que estava instalado já no centro de interpretação, e tinha outra coisa, tinha uma mesa à saída onde tinha material de recriação histórica preso por correntes, tinha um bacinete, espero estar a dizer o termo correto, tinha uma massa de armas, tinha uma espada. Eu, aliás, pus um dos elmos e pedi à minha filha para me mandar uma pancada com a massa de armas. Ela lá era chata. Lá não lhe dei a semanada que ela queria, que ela pôs os sinos a tocar durante uma semana. Ou seja, dava a hipótese essa experimentação. Seria engraçado, eu sei que é complicado ter a possibilidade de simular o carregamento do mosquete, porque era preciso um sangue frio tremendo para se conseguir fazer 4 tiros por minuto, não deitar fora a pólvora, não cuspir fora a bala, etc. Nós, no Poros, em Condeixa, temos essas possibilidades, não é? Portanto, de poder mexer em algum dos armamentos e vestir, por exemplo, o legionário, como disse. Mas, neste caso, temos a simulação do disparo digital da Brown Best através do interativo. O carregamento, e tem algumas das fases, mas tem exatamente a explicar como é que... lá está, as pessoas entenderem... Sim. Mas há coisas que se tornam... É muito complicado, não é? Porque eu lembro-me que em alguns dos casos é preciso ter um conhecimento bastante a sério. Outro projeto nosso, onde fizemos uma recriação de um trabuco de disparo, é em Algeciras, porque temos bastantes pelouros. Por toda a cidade existem vários pelouros, até existem umas caixas em aço cortene, com os pelouros que vão sendo descobertos nas escavações e que vão ficando pela cidade, nas zonas musealizadas, e no museu também temos pelouros. E gostávamos de mostrar, e como tínhamos também relatos históricos do uso de trabucos nos vários cercos de Algeciras, portanto acabámos por simular em termos digitais como é que essa peça funcionava, não é? Como é que ela era carregada e qual era o seu aliás, esse caso de Algeciras, desculpa, tão perto, eu ia propor que fosse para o segundo programa, porque tem uma saga associada, daquilo que quiseres contar. Aliás, temos algumas sagas, temos a saga do National Geographic, talvez se entendes por bem, podemos falar dela. Não sei se queres falar agora.
estamos ainda dentro do contexto do SAP, porque eu depois gostava mesmo muito de passar o projeto Porsche. Nós no tempo, vamos chamar das invasões, nós desenvolvemos também outros 2 projetos nas linhas de Torres, mais antigos que estes, já há algum tempo. Foi Centro de Interpretação das linhas de Torres de Loures, em Bucelas, sim, e em Arruda dos Vinhos também, sobre esta temática, outra invasão, mas temática também das invasões francesas. E também desenvolvemos num projeto de investigação histórica e arquivística da terceira invasão, que depois deu um grande repertório documental e com muitas fichas de informação histórica dos vários episódios relativos à terceira invasão para a comunidade intermunicipal de Coimbra, em termos de concurso, e isso foi um projeto desenvolvido por vários especialistas, que foi entregue à comunidade intermunicipal e que, pelos vistos, terá servido de base para a concretização de uma ilustração que saiu na National Geographic há relativamente pouco tempo, no verão, acho que foi em agosto. Possivelmente será sido em agosto. Agosto. Pronto. E com a qual nós não tivemos nada a ver, mas que essa documentação terá servido de base para a realização da ilustração. Mas isso são alguns dos trabalhos que temos desenvolvido em termos das invasões francesas. Em termos de projetos, é uma temática que tem a ver também com as comemorações, não é? Portanto, com as comemorações que vivemos, e de vez em quando surgem estes temas, não é? Agora é o tema das invasões e eu não lhe chamaria modas, mas são temas que surgem, porque também aparecem alguns fundos comunitários que acabam por fomentar um pouco esta concretização. E as autarquias funcionam um bocadinho por efemérides. Não é nada de condenável, é quando é possível. Isso leva-me até uma pergunta que vocês vão projetar alguma coisa agora para a questão, porque é um bicentenário que se estica até 2034, que é o liberalismo e as guerras liberais. Tem muito para onde se lhe pegar. Tem muito para onde se pegar, tem uma coisa imensa que tem a ver não só com as guerras liberais, mas também depois com a profunda reforma do Estado que surge a partir do fim dos conflitos, ainda durante os conflitos até, em alguns casos, mas projetos específicos sobre essa área não temos. Vamos abordando alguns desses temas, sobretudo a questão das transformações municipais. Exato. O recorte de Mouzinho. Exatamente. Corta a esquadra do Mouzinho da Silveira. Exatamente. Tem efeitos, exatamente. Alguns dos casos nós vamos mostrando e em alguns casos também alguns conflitos esporádicos que ficam na memória do local em termos de guerras e de conflitos. Isso também vão sendo apresentados, mas isto tem muito a ver também com o local e com o tema que estamos a trabalhar. Eu agora estavas a falar, estava a pensar num programa anterior que estivemos com o Tenente Coronel Fernando Rita, que ele fez a publicação, uma monografia, quer dizer, não é mais que a monografia, sobre a campanha de Santarém. Aliás, os últimos programas têm sido uma tentativa, e eu sou do Porto, de fazer entender às pessoas que a guerra civil não é só o cerco do Porto. É uma guerra que se estende até ao verão ao fim da primavera de 1934. E de facto há ali um potencial de campos de batalha. Ele chamam-lhe, olha, se fôssemos em inglês tínhamos um nome bom para isso, que é Battlefield Tours. Exatamente. Que é a Almóster, a Ceiceira, por ali, portanto é toda uma zona sul, não é só Santarém, ele remeteu ali ao Teatro de Santarém, que tem um potencial a nível de... Tem o mesmo potencial que um Bussaco ou que um Vimeiro. Aliás, o Vimeiro também tem centro de interpretação e o campo de batalha está logo atrás, ou à frente, quer dizer, não, está atrás porque a porta está do lado oposto. A zona onde se desenvolve está mesmo à vista e foi deixada propositadamente uma grande janela panorâmica que permite ver. Que é estas coisas que eu acho que é muito positiva, sítios como o Vimeiro, como Mortágua, começarem a ter os centros interpretativos que encaixam não é só a história local, quer dizer, no fundo, isto é história militar, mas com um grande impacto na história local, não é? E a questão romana, então, que eu se me permitisse, ia passar então o projeto Porsche, que eu tive a oportunidade de fazer o preview, fiz a todos,
não foi por censura prévia, que a curiosidade era muita. Não era censura prévia, juro. Eu ia então partilhar. Ok. Paulo, este vídeo é altamente apetitoso. Este vídeo é uma provocação. Basicamente porquê? Porque o Poros não é um museu digital, não é um museu interativo, nem um museu tecnológico. É um museu que tem uma coleção muito alicerçada na coleção do território, arqueológica do tempo romano, sobretudo em Conímbriga, não é? Com uma forte parceria em Conímbriga, mas também envolvendo alguns objetos e artefactos romanos dos municípios das chamadas terras de Sicó. Mas eu, quando escolhi os vídeos, nós temos um vídeo do museu em que refere também essas partes e mostra inclusivamente todas as vitrines e os objetos. Eu achei que era melhor colocarmos este. Porquê? Porque é a parte mais diferente do Poros. Nós estamos muito habituados a ir a museus arqueológicos onde temos as mesmas peças, e sobretudo romano. Ainda há dias os mesmos miúdos dizíamos em todos os museus, com os seus 9 anos, todos os museus há lucernas romanas. Pronto, todos os museus há lucernas, exatamente, porque as lucernas era como se existissem. Isso é uma questão também de explicação e tentarmos explicar para que é que as lucernas funcionam. Mas aqui existe para lá desses objetos, é tentarmos irmos um bocadinho mais longe e tentarmos mostrar como é que eles funcionam e o que é que estava por trás também, não só
do que é que se comia, do que é que se bebia, como é que se lutava, a parte mais humana. Este é um projeto que foi desenvolvido do início, portanto estamos a falar aqui de um projeto que a própria construção do próprio edifício já obedeceu, ou da exposição, já obedeceu alguns princípios básicos de toda a estratégia que tinha sido delineada, não é? Desde a missão, a visão, até a toda a estratégia museográfica que foi definida para este projeto e que começa precisamente com o túnel do tempo. Nós entramos no túnel do tempo, chegamos a uma sala onde temos um flashback que começa na nossa era e depois vai até à chegada das legiões a Ampúrias, as legiões romanas a Ampúrias. E a partir daí passamos pelas origens de Roma, é um pequeno corredor que fala de uma forma muito breve sobre as origens de Roma, da expansão da República e depois do Império, não é? Portanto, toda essa situação, e a primeira grande sala é a sala do Exército, não é? Portanto, Roma, a sala das legiões, como nós lhe chamamos. Mas em todas estas salas existe sempre uma curiosidade, existe sempre um ponto de observação para a história, não é? E de provocação também ao nosso visitante. Por exemplo, sabias que em todo o Império existem mais de 8.000 quilómetros de estradas? É algo que está num desses quizzes. Mas também depois existem sempre provérbios que estão muito ligados a Roma, não é? E que ainda hoje fazem parte do nosso vocabulário e que estão sempre em pontos estratégicos da própria sala. E há, dentro das vitrines, sempre dentro das vitrines e fora delas, há sempre um paradigma da continuidade. O que Roma foi e o que é hoje. Não é? Aquilo que significava na altura, na vitrine sobre da vitrine da Sala das Legiões, onde temos pontas de setas romanas, temos uma bala. Ou num cano de esgoto, num cano de chumbo romano, né, de canalização, temos um cano em PVC atual. Todos os objetos atuais estão pintados a uma cor, um prateado, precisamente para serem diferentes. Não é? E isto é também uma forma de provocarmos, dizer, os romanos já tinham isto, não é? E elas continuam aqui a existir. Não é? Ou aquele quadrinho de tabuinha de cera e ao lado está um tablet. Portanto, esta questão também é uma a bala tem razão de ser, porque muitas pessoas pensam uma das armas usadas com alguma proficiência, não propriamente por romanos, mas pelos auxiliares das baleares, eram as fundas. Sim, exatamente. E não era com um calhau que se metia lá dentro, eles faziam uns projéteis em chumbo. Sim. E aquilo, por vezes, fazia um dói-dói razoável, que amolgava mesmo um elmo. E há uns tempos atrás vi que já os romanos utilizavam até projéteis desenhados especificamente para as balistas. Para som, não é? Para terem já um bocadinho também de guerra psicológica, quando caíam sobre o inimigo, tinham já faziam um som muito característico. Mas, pegando e voltando à Sala das Legiões, uma das coisas que nós temos é precisamente aquela armadura que lá está. Temos uma vitrine com umas réplicas, que são as espadas que foram encontradas em Alveiade, os Gládio. Eu digo-lhe espadas, mas basicamente são um Gládio romano. Onde por cima, em vinil, temos a reconstituição daquilo que falta às peças. Não? Portanto, sim. Só foi encontrada a parte metálica. E ao lado temos um Gládio que qualquer pessoa pode pegar nele e pode manusear, com uma corrente também. Pois. E pronto, e é algo que nós queremos mostrar. Sabemos perfeitamente que é uma sala difícil, não é? Para muita gente é uma sala que a temática da guerra não devia ser mostrada. Ela aconteceu na história como tudo o resto, não temos que ser politicamente corretos e, aliás, nesta área eu acho que é muito interessante também ser um bocadinho provocador e por isso a sala está salpicada de tinta, não é? Não de sangue, mas de tinta, e temos ao centro dela a famosa tartaruga romana. Não na posição original dela, ela foi levada por um motivo, porque as pessoas com cadeira de rodas, se ela ficasse muito baixa, algumas delas poderiam não entrar, porque há vários modelos de cadeiras de rodas e seríamos alguns problemas, portanto elevámos-la um bocadinho
e portanto, ela está numa posição central e temos os sons também, o Exato. Paulo, conflito, até a própria deixa-me só. ilustração. Exato. A ideia Deixa-me é só criar um interromper-te. cenário. Sim, diz. Deixa-me só interromper-te, até porque era uma pergunta que eu tinha há bocado e agora que passamos os 2 vídeos. A vossa política da Glorybox para as pessoas com NAS, ou seja, necessidades de apoio suplementar, necessidades de apoio acrescido, com deficiência, vocês contemplam sempre todas a leitura universal, modelos universais de interpretação, etc, etc. E isso depende também do que o nosso cliente quer, não é? Há clientes que estão cada vez mais sensíveis a esta situação. O PORS é um exemplo de acessibilidade. Aliás, eu posso dizer que... É por causa de teres dito isso, exatamente por causa das cadeiras de rodas, as pessoas com mobilidade reduzida poderem ter essa... Sim, mas nós usamos isto não é só para cadeira de rodas, nós usamos isto a nível de... Nós chamamos de acessibilidades, a nível da qualidade e produção do texto, na colocação do próprio texto, na colocação dos objetos, na colocação das vitrines. Portanto, há normas standard e normas que nós também adaptamos e que acabamos por perceber que funcionam e que são depois, fazem parte do nosso design expositivo. E neste caso é bastante importante. Eu não referi uma coisa no início do POROS. O POROS foi inaugurado em 2017, mas é um projeto que tem tido muito sucesso em termos de prémios, sobretudo na área da museologia. Nós ganhamos com esta parte tecnológica um prémio de Best in Heritage, não só na categoria de gaming, mas também no prémio geral do ano. Perdão, no Heritage in Motion. No Heritage in Motion, que é um dos mais importantes prémios na área tecnológica no âmbito da cultura. Fomos nomeados para o The Best in Heritage, onde estivemos presentes o ano passado, e antes do Natal, no dia 23, recebemos que tínhamos sido selecionados para o Zémia, portanto, e que somos finalistas do Zémia com este projeto. E os parabéns aqui da Hora de Ar já por esses sucessos. Obrigado. Basicamente fizemos o grande slam dos 3 prémios, não é? Na brincadeira dizemos isto, mas o mais importante não é a questão dos prémios, e sobretudo são prémios lá fora, eu acho que isso é importante. E em Portugal também ganhámos o prémio multimédia da Associação Portuguesa de Museus, portanto, mas eu acho que esta questão não é uma questão de prémios, é uma questão das pessoas irem e aprenderem. E eu acho que este é o mais importante do POROS. Nós temos visto que várias pessoas têm ido e têm referenciado o POROS como sendo um exemplo, têm gostado imenso. Eu acho que há também um caráter sempre provocador nestes nossos museus, e isto é importante manter, que é... Eu vou, por exemplo, à Sala das Construções da cidade, aquela imagem onde alguém interagia numa maquete e que tínhamos a cidade romana ideal, não é? Mas em frente está um marco miliário, anepígrafo, porque devia ter tido uma anotação de quantas milhas em termos de indicação, mas que não chegou até nós, mas nós projetámos os quilómetros de Condeixa a Roma. Portanto, continuámos a manter a funcionalidade, adaptámos à nossa linguagem corrente. Temos um conjunto de vários casos desses e que fazemos sempre passagem. O POROS é um projeto que não começa na parte militar, mas depois vai mostrar como é que como é que os romanos construíam as cidades, como é que viviam nas cidades, como é que era a língua, as leis, a ordem, a vida íntima e privada, não é? Aliás, vê-se uma das imagens que é na vida íntima, é uma adaptação de um peep show, não é? Que nos permite que as pessoas vão espreitar pela fechadura e saber um bocadinho mais, não é? Isto também nos permite que, em termos de conteúdos, a gente possa ter uns conteúdos mais soft em baixo para os miúdos e uns conteúdos mais atrevidos em cima, mas coisas que à época... Não é? Mas são dinâmicas interessantíssimas. São dinâmicas e são, sobretudo, coisas que as pessoas vão explorando, não é? E acabam por ir. Voltando à questão das acessibilidades, atrás da cortina, nessa sala, nós temos as famosas moedas ou fichas de jogo eróticas romanas, para que os cegos também tenham a possibilidade de experienciar o erotismo em Roma, não é? Mas este é um projeto que depois, em termos de narrativa, termina com uma sala que se chama Nós os Romanos, não é? Nós temos várias salas, não é? E algumas delas que nos remetem até para um imaginário à volta do mundo dos romanos, um imaginário mais contemporâneo, não é? Eu lembro-me que temos muitos das salas com nomes que são bastante
estimulantes e que vêm da literatura, que vêm da banda desenhada, mas depois terminamos nesse capítulo que é Nós os Romanos, onde nos deparamos com aquilo que Roma significou e que acabou por nos deixar alguns dos princípios do Império e da civilização romana, mas também as suas influências na literatura. Temos o Asterix, temos aquele famoso spot, eu diria-lhe, que é que os romanos fizeram por nós, dos Monty Python, né, da vida de Brian, mas mudado, trabalhado por nós com uma provocação que depois, com algumas provocações que ainda hoje são bastante interessantes, e depois as pessoas podem terminar tirando as suas fotografias no mundo romano e levando uma lembrança também do Poros para casa. É um projeto que foi desenvolvido todo em colaboração com a Câmara Municipal de Condeixa. Tivemos também parceiros tecnológicos à altura que nos desenvolveram as nossas ideias, porque eu acho que aqui é muito importante ter as ideias, mas depois ter, tal e qual como nos conteúdos, especialistas a trabalhar nessa área e desenvolvermos as coisas em conjunto. E eu acho que é um projeto bem sucedido que é importante para quem queira conhecer um bocadinho mais da presença romana em Portugal, e não só nas terras de Sicó, mas em Portugal, e também a sua própria influência no mundo, e a cultura, e muitos destes princípios que ainda hoje fazem parte da nossa cultura. É importante darem uma saltada a Condeixa, fica ao lado de Conímbrega, podem conciliar a visita às escavações com a visita ao Poros e vão entender muito melhor do que é o mundo de Roma, ou o que é que foi o mundo de Roma no nosso território. No nosso território, que era um território de periferia, que era importante nós dizermos que o mundo, a civilização romana, não era uma civilização, não era um local muito aprazível, não é? Como algum dos arqueólogos convidados, isso é importante dizer, nós tivemos 18 pessoas especialistas, professores universitários, cada um nas suas áreas, que produziram conteúdos para o Poros. Mas como um deles nos dizia, de uma forma muito interessante, Portugal era o fim do mundo, não era? Então, se calhar, vir para Portugal ou ir para a Inglaterra, a diferença não era muito grande, porque na altura estava fora do Império, porque ir para a Grécia ou para a Turquia, isso era uma maravilha, não é? Em termos de contexto civilizacional da época. Aqui não, aqui era mesmo onde Judas perdeu a espada. Exatamente. Aqui tinha que se mandar uma coorte para escoltar um procurator metalorum, não fosse a coisa correr para todos, isto já pacificado. Olha, e com esta intervenção da pós, rematámos aqui o primeiro programa da melhor maneira, porque vai haver o segundo programa, convido já para participar. Gostaria que depois no segundo programa falasses do projeto Algeciras e também do projeto Pinhel. Pinhel até pela proximidade que tem a Almeida, está ali na Guarda, junto a Almeida. Deixa-me só ser mauzinho. É que no Poros de certeza que não tem uma coisa que tem Conímbriga, que é quando nós entramos que é o famoso cavaleiro legionário a cavalo, cavaleiro romano com estribos. Já escrevi muitos e-mails para lá, mas acho que não deve. Aquilo, o e-mail ainda não chegou lá. É que há anos que está lá um cavaleiro romano com estribos. Não é esporas, é estribos. Eu a última vez fui olhar bem, porque eu não queria enfermar do disparate. Estribos. E é do século I, II. Eu espero que corrijam aquilo. Tem esperança. Vamos ver. Certeza que sim. Depois de ouvirem então a nossa conversa, eu acho que sim. Paulo, quero-te agradecer muito esta primeira presença. De certeza que tirei fazer algumas outras solicitações de âmbito académico, depois falaremos, porque de facto traz aportações, não desmerecendo qualquer outro dos convidados que cá tenham estado, porque temos estado a trazer um bocadinho essa questão das aportações tecnológicas na área da história militar em si, e também deste aqui uma referência muito importante na questão do Poros. Começas com uma sala das legiões, mas não se consegue perceber as legiões sem se perceber a sociedade romana, não é? Portanto, consequentemente, as pessoas também têm que pensar que a história militar não é estanque, não é hermética, é uma história que se faz com o resto da história. Portanto, é como todas, é transversal. A história religiosa também não se faz só com retábulos, ou eu digo a história por parte dos cristãos, ou com sinagogas ou mesquitas.
Por isso, agradeço mais uma vez a presença, convido para o próximo programa, para falarmos de outros projetos que ainda temos aí. Tens. Mandar daqui mais uma vez um abraço ao Paulo Rezende, que hoje não nos pode acompanhar e não nos pode acompanhar no próximo programa. Agradecer a presença de todos quando forem ver isto a partir de domingo, carregar no YouTube e na Rádio Transforma. Também mandar aqui um enorme abraço, esperando que todos tenham tido boas festas. Eu nem te perguntei, Paulo, se tiveste boas festas, espero que sim. Ótimas, presumo que sim. E desejar também um excelente ano de 2021, porque eu acho que mesmo com pandemia, não há razões para não se pensar que não possa ser excelente. Nós temos que relativizar o que é que teria sido o Natal de 1939, 40, 41 até 45. E se nós pensarmos nisso, então relativizemos, porque ainda são de uma geração já não digo, se forem nossos avós já são muito velhinhos, mas alguns já se lembram. E, portanto, um bem-aja a todos, um bem-aja ao Joaquim Almeida, que vai fazer a montagem deste programa e dos próximos, o nosso produtor, ao Henrique, da Rádio Transforma, e a todos, e um enorme bem-aja e um enorme e feliz 2021. Bem-ajam, até ao próximo programa. Até ao próximo, bom ano. Obrigado, Paulo. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.